Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro do profeta Isaías por meio deste guia aqui de mesmo nome e hoje chegamos à lição 6, Brincando de Deus, um título um tanto curioso, né? Antes de prosseguirmos o nosso estudo, eu quero convidar você para se inscrever no canal, para recomendar os nossos vídeos aos seus amigos e para que você peça a eles, olha, se inscreva lá, ajude o canal a crescer, ative o sino das notificações, para que você sempre estude a lição, não é mesmo? Há tantos vídeos aí disputando a nossa atenção na internet, então ative o vídeo das notificações para que você sempre estude a lição conosco e também acompanhe novidades ou outros estudos que postaremos aqui. Agora vamos dar uma olhada nessa lição que vai falar sobre Babilônia. Tiago, Babilônia mesmo. Sobre Babilônia, mas não estávamos falando sobre a Síria, sobre Judá? Pois é, preparei slides especiais, eles ficarão disponíveis na descrição do vídeo. Então, se prepare e vamos juntos estudar isso daqui. O livro de Isaías possui 66 capítulos e ele está dividido em seções. A primeira seção se chama Profecias para Judá e Jerusalém. E nós estudamos essa seção nas lições 1, 2, 3, 4 e 5. E agora vamos avançar para a próxima seção, Profecias contra Nações Estrangeiras. E também a terceira, O Grande Dia de Deus. Tudo será tratado na lição 6. Tiago, mas não vai ser tudo. Não vai ser tudo. Nós estudaremos o capítulo 13 e 14 e os capítulos 24 a 27 de Isaías, tentando abranger as duas sessões. Depois, a lição vai prosseguir. Para situar você, tem as outras sessões, né, das próximas lições, lição 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por isso você precisa se inscrever aqui para não perder todo esse material, que é um estudo de um livro, um dos mais interessantes na Bíblia. Agora, essa parte ali das sentenças contra nações estrangeiras e o grande dia de Deus, vamos passar isso mais rápido. Não quer dizer que não seja um tema interessante. Há muita coisa interessante ali. Agora, não dá para estudar tudo. Nós nos esforçamos ao máximo aqui para nos aprofundarmos no texto. Agora, sem mais delongas, na parte de domingo, a lição coloca assim, sentença contra as nações, Isaías 13, iniciando aí essa sessão, né? Porque as profecias contra as nações têm início com Babilônia? Eu, sinceramente, não sei. Nós teríamos que perguntar a Isaías, porque não está escrito. A sugestão do autor é que o povo precisava perceber que havia um perigo menos evidente à época. Então, a sentença contra a Síria havia sido dada no capítulo 10 de Isaías. Está aqui, 10, 5 a 34. Deus deu uma esperança de que o cetro opressor da Síria seria quebrado. E agora, antes de que houvesse uma profecia de que eles seriam levados cativos para a Babilônia, nós temos aqui uma profecia de que eles retornariam, de que Babilônia também seria destruída, também receberia os juízos da ira divina. Então, a lição de domingo diz que a Babilônia já estava no horizonte, crescendo para se tornar uma superpotência na região e se tornaria no poder que destruiria o reino da Judéia. Eu preparei alguns slides e gostaria de mostrar a você como foi que isso aconteceu. Várias décadas depois, quase uns 100 anos desse encontro ali de Isaías com Acás, a Síria governava toda essa região, mas ela foi perdendo espaço ali na região do Egito, na região de Judá, e depois a Babilônia vai se tornando proeminente. Ela era governada por Nabopolassar e a Síria era governada por Sinchar-Ishkun. Então, o rei da Média e o rei da Babilônia, eles vão fazer uma guerra e tomar a cidade de Nínive. Isso aconteceu no ano 612 a.C. Foi a queda de Nínive e praticamente o império da Assíria foi exterminado. Mas um remanescente ficou. Vejamos aqui, olha. Sinchar-Ishkun morreu, né? Os territórios da Babilônia e da Média cresceram e Ashur-uballit II se refugiou com algumas tropas em Arã e fazia a resistência do que foi uma vez o Império Assírio. E alguns anos depois, em 609, Nabopolassar e Siáxires, reis da Babilônia e da Média, vão lá fazer a Batalha de Arã contra o restante das forças da Assíria. Eles queriam exterminar de vez. Então a Síria pediu ajuda a alguém. Quem foi? Ela pediu ajuda ao Egito e o faraó Neco saiu correndo para ajudar a Síria. Mas quando ele passa no reino de Judá,
Alguém segura o faraó Neco. Quem era? O piedoso rei Josias. E eu não sei por que quero perguntar isso a Deus. Josias morreu nessa ocasião. Então, o faraó Neco prosseguiu a sua viagem e colocou outro rei no lugar de Josias, chamado Jeoacás. Então, o faraó Neco, Ashur-uballit II, pelejaram contra os reis da Babilônia e da Média, Nabopolassar e Siáxares, mas a Síria perdeu. Ashur-uballit II morreu, o faraó Neco voltou para sua terra. E antes, ele passou por Judá e não gostou muito de Jeoacás. Nisso, os reis da Babilônia e da Média também retornaram para o seu país e o faraó Neco nomeou Eliaquim no lugar de Jeoacás. Mudou o nome dele para Jeoaquim e levou Jeoacás para o Egito e Jeoacás morreu por lá mesmo. Pouco tempo depois, o faraó Neco, querendo manter o controle da região, montou um posto avançado na cidade de Carquemes e o Nabopolassar enviou seu filho, Nabucodonosor, para pelejar contra o Egito em Carquemes. E o faraó Neco perdeu essa batalha. Nabucodonosor aproveitou e foi conquistar reinos menores ali na Palestina, e ele então conquistou o reino de Judá. Durante essa campanha perdeu seu pai e ele teve que voltar às pressas para a Babilônia, e enquanto isso, o povo cativo, fez um caminho mais longo e chegou à Babilônia. Ali estava Daniel e os seus 3 amigos, os jovens hebreus. Então, a Babilônia, nesse período, dominou a região da Palestina, oprimindo o povo de Judá, levando o povo para fazer trabalhos forçados no exílio. Então, nós vemos que a Babilônia, ela no futuro, isso antes dessa profecia, ela desempenharia um papel opressor sobre o povo de Deus. E aqui no capítulo 13, eu quero ler um pouquinho com vocês, há uma sentença muito dura contra a Babilônia. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Da mesma forma que Deus utilizou a Síria para punir outras nações, Deus também chamou Babilônia para executar a sua ira. 4. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa a revista às suas tropas. Então, quem é que controla toda a guerra, todos os exércitos? Quem está no controle? Não é que Deus ele faz o mal, a guerra, não, mas Deus ele permite. E se Deus não quiser, não acontece. Deus ele põe a mão ali e segura e controla. Ele eleva e ele também derruba os reis. Verso 5. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Verso 6. Vai, pois, está perto o dia do Senhor, vem todo-poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Isso aqui é o coração dos homens ali da Babilônia que vai se derreter diante de uma sentença divina contra o que um dia foi o cetro de Deus para punir outras nações. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, os seus rostos se tornarão rostos flamejantes. Hoje em dia você pode acompanhar aí pessoas que acompanham uma partida de futebol, o seu time não ganhou, ele fica deprimido, não consegue ir para o trabalho, chora, rasga a camisa, quebra a televisão. Ele fica com angústia, porque um time que não vai mudar nada na vida dele perdeu. Agora imagine se a sua cidade perdesse a guerra. Imagine os exércitos inimigos entrando na sua cidade, violentando sua filha, suas mulheres, quem sabe matando você e seus amigos. Então, a agonia de você presenciar uma invasão de um outro exército na sua cidade é uma coisa tal que os homens uivavam. Uivavam como? É um grito de pavor, é um choro rouco, é aquela coisa horrível de se testemunhar. Eles estão ali ansiosos, com dores igual mulheres de parto, sabendo que a morte vai se aproximar. A morte da tortura, a morte da guerra, a morte da pior forma possível. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz, castigarei o mundo
por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então isso aqui é um texto dirigido à soberba do governo de Babilônia. Nós vemos como Nabucodonosor era orgulhoso ali no capítulo 4 de Daniel. E, de certa forma, é um texto que se aplica à destruição final deste mundo, porque Deus destruirá os pecadores impenitentes. Ele vai matar os perversos, não porque ele é mau, mas por causa da iniquidade dos perversos. Olha um verso interessante, o 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Esse texto muitas vezes é utilizado por Ellen White num sentido poético, não é? Mas a ideia aqui é que Deus vai exterminar muita gente. Vai haver tão poucos moradores na terra, mas tão pouquinho mesmo, que é mais fácil você encontrar ouro do que encontrar gente. Essa é a figura que Isaías utiliza. Porquanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com gado e às vezes o gado estoura, mas você corre com o cavalo e cerca. Mas naquele dia, ninguém vai poder ajuntar os guerreiros ali de Babilônia. Eles vão simplesmente fugir, cada um para o seu rumo. Salve-se quem puder. Quem for achado será transpassado, e o que for apanhado cairá a espada. Uma ideia ao paralelismo da poesia hebraica. Suas crianças serão esmagadas perante eles, as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres serão violadas. Isso é terrível, mas era o juízo de Deus contra a Babilônia por causa dos pecados de Babilônia. Verso 17. Eis que eu despertarei contra ele os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Os seus arcos matarão os jovens, e eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Calma que nós vamos fazer alguns comentários ainda. Quero chamar a atenção aqui para o rodapé da parte de domingo, que diz assim... Leia Isaías 13. A linguagem é forte, porque um Deus amoroso faz essas coisas ou permite que elas aconteçam? É porque nós estamos olhando para Deus com a perspectiva viciada. As pessoas estão ali com uma filosofia pós-moderna na mente, onde há uma redução do evangelho a amor, aceitação e perdão. Amor, aceitação e perdão são mensagens bíblicas. Agora, Deus não se resume só a isso, e muitas pessoas estão lendo outra Bíblia, estão lendo outro Novo Testamento. E aí surge algo chamado teologia da missão integral. Temos que rever a Bíblia, era para aquela cultura, temos que adaptar, e aí surge uma teologia integrada à política, integrada a visões políticas marxistas, uma coisa terrível, tudo bem? Veja o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 11, 22, porque hoje nós estamos acostumados com a imagem romântica de Deus. Agora, qual é a imagem que as Escrituras revelam sobre Deus? Não é o que eu acho, não é o que você acha. É o que Romanos 11, 22 diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Da outra sorte, também tu serás cortado. Babilônia estava sendo cortada aqui no nosso estudo. Então, hoje nós estamos acostumados a falar assim, para que estudar a Bíblia? Para que estudar a lição? Para que estudar Isaías? Essas coisas, essas antiguidades aí, esses reis aí, isso não tem importância de nada. Deus é amor, né? Deus salvou o ladrão na cruz no último segundo, Ele vai também te salvar no último segundo. Não estou falando que Deus não pode salvar as pessoas no último instante. Ele pode sim, mas há uma tendência aqui de dizer assim, Deus não faz nem bem nem mal, né? Ou Deus é só amor, Deus vai salvar todo mundo, é só você crer nele, Deus te ama. Aí a primeira coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte, essa não é a mensagem do Novo Testamento. Tiago, mas como assim não é? João fala tanto de amor, vamos lá olhar o que João fala? Olha só, 1 João,
capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, qual, Tiago, os 10 mandamentos? Não, é os 10 e outros, é para guardar toda a lei, inclusive a parte da justiça social, inclusive visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades. Agora, há uma tendência de hoje, não quero doutrina, não quero isso, Deus é amor, Jesus, e aí eu só vou louvar, a religião da música, não é a religião mais da Bíblia. Olha aqui, 2 João, né, verso 6. E o amor de Deus é este. Qual é o amor de Deus? Não é o amor do sentimento, estou apaixonado por Jesus, tem nada a ver. O amor de Deus é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que deveis andar neste amor. Então, a mensagem de Deus, ela tem as duas partes. As duas partes do amor. Olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados, eu vou te perdoar. Mas se você rejeitar, sofrerá a ira de Deus. Esse é o evangelho. Romanos começa assim, olha como é que Paulo apresenta o evangelho. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que pervertem a verdade. É assim que começa o evangelho, é a ira de Deus. Aí como é que é as 3 mensagens angélicas? Um dos fundamentos do adventismo, a mensagem que nós temos que pregar. Jesus te ama e tem um maravilhoso plano para você. É verdade, mas a mensagem não é essa, a mensagem é assim. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Segunda, caiu a grande Babilônia. A terceira, quem adorar a besta e receber a sua marca, vai receber o fogo da destruição no lago de fogo. Agora, quem adorar a Deus, as suas obras os acompanham. Eles receberão o selo de Deus e viverão para sempre. Então, essa é a ideia. Deus tem que ser apresentado nas duas faces da moeda. Hoje em dia, as pessoas são tão egocêntricas que você, às vezes, corre o risco de chegar para alguém e falar assim, olha, você sabia? Jesus te ama. É a pessoa, sério, eu também me amo, eu me adoro, eu tenho um carro maravilhoso, eu tenho uma casa maravilhosa, eu passei as férias em Miami, foi ótimo, agora eu sei que Deus me ama. Eu sou muito bom mesmo. Então esse é um perigo que nós corremos. Olha, Jesus te ama, mas Ele quer transformar. E se você não aceitar a transformação e continuar nos seus pecados, quebrando a Santa Aliança, você vai sofrer a ira de Deus. Então, eu gostaria de fazer aqui, eu tenho uma nota de rodapé grande no domingo, fazer esses comentários para dizer, o Novo Testamento não é o da teologia integral, do Deus é amor, estou apaixonado por Jesus. Ele tem mais coisas, há 2 faces ali, tudo bem? Vamos aqui para a parte de segunda, a decadência de Babilônia. Como Babilônia finalmente acabou. Vamos acompanhar aqui nos slides. Nós temos o Império Babilônico, uma coisa muito bonita, joia. Olha o que diz o texto aqui. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. É o que você vê nessa imagem aí, que coisa magnífica não devia ser Babilônia. Agora, Nabopolassar, ele reinou uns 20 anos e o grande rei foi Nabucodonosor, reinou um pouco mais de 40 anos. Depois Amel-Marduk reinou 2 anos, ali Nergal-Sarezer uns 4 anos, Labash-Marduk alguns meses, depois nós temos Nabonido e Belsazar, que reinaram um pouco mais de 10 anos. E Babilônia acabou, foi isso, foi um suspiro. Ela começou, se tornou uma cidade muito bonita, muito cheia de ouro, muita riqueza, a joia dos povos, né? Tudo centrado em Nabucodonosor e depois teve um fim patético, porque vem o Império Medo-Persa e vamos olhar aqui os gráficos. Então aqui nós temos Nabonido e o seu filho Belsazar. E ali Ciro, que era o rei da Medo-Pérsia, estava expandindo o seu império para o Oriente, né, para o Norte, para o Oeste, e aí ele faz uma incursão e abocanha o reino da Lídia. E aí depois, quem estava na reta era a Babilônia. Então, Dario, liderando aí as tropas de Ciro, vai se encontrar com Babilônia em Ops. E Babilônia perde a guerra. O Nabonido vem para o sul para conseguir mais soldados, né? E o Belsazar volta para a Babilônia. O que o Belsazar devia fazer? Buscar o Senhor, se arrepender. Mas ele não fez nada disso, né? Ele falou assim, olha, vou louvar agora o Deus de ouro, de prata, de bronze, né? Tragam aí os utensílios do templo, as vasilhas que o meu pai Nabucodonosor trouxe, nós vamos beber vinho nelas, porque ninguém pode entrar nessa cidade. Nós somos a grande Babilônia. Mas Isaías, ó, um texto talvez mais de 100 anos antes, falava que ela seria destruída e que os medos, ó, eis que suscito contra ela os medos. A palavra de Deus não falha. Então, nessa noite, você tem a Medopérsia e as forças de Ciro cercando Babilônia, e aqui o banquete que Belsazar dava em um dos seus palácios. E, de repente, uma mão escreve na parede, pesado fostes na balança e achado em falta. Babilônia era cercada por rios, e as forças de Ciro, elas desviam
o Eufrates do seu curso para que seja possível passar por baixo dos portões e invadir Babilônia. Então, eles entraram na cidade, naquela noite Belsazar foi morto e Dario se apossou do trono. E o Nabonido, ele acabou sendo rei em um outro lugar, né? Ciro depois foi para a Babilônia e Nabonido foi lá para o Oriente ser príncipe de alguma província. E os judeus que estavam em Babilônia, eles retornaram para Judá. Isso aqui já está descrito no capítulo 14 de Isaías. Olha só, porque o Senhor se compadecerá, 14:1, o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Olha só, Israel iria voltar. Você já tem uma previsão do exílio, né, de uma linguagem bem superficial, mas olhando a história de trás para frente, nós enxergamos isso. E os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a ele os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Lembra que os estrangeiros, a gente quer ajudar vocês na casa de Jacó? Acaba que Israel torna-se uma influência religiosa outra vez, no período de Esdras e Neemias. 2, os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel os possuirá por servos e servas na terra do Senhor, cativarão aqueles que os cativaram e dominarão seus opressores. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Ou seja, da servidão na Babilônia. Ou 4, então proferirás este motejo. Este motejo é aquela palavra de ironia, aquela palavra de admiração, né? Então proferirás este motejo contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Rapaz, que coisa incrível, né? Nabucodonosor, quando a gente era criança, entrou aqui, queimou tudo, destruiu tudo, nós fomos cativos, matou pai e mãe. Agora tá lá, ó. Cadê ele? Tá enterrado. Cadê Babilônia? Foi destruída, foi saqueada. Os persas entraram lá e dominaram tudo. É mais ou menos isso aqui. E eles vão cantar aquele motejo. Olha, como foi grande o tombo do gigante. Quanto maior o gigante, maior o tombo. Mais ou menos assim. Agora, vimos aqui como que acabou Babilônia. E eu quero mostrar algumas imagens para você de como está a Babilônia hoje. Porque existe uma profecia, né? Olha lá, essas são as primeiras escavações em Babilônia no início do século passado. Veja, contemple essa figura, que local ermo, desolado. Agora você vai ler comigo a profecia de Isaías, que já falava dessa imagem aí. Vou ler o capítulo 13, verso 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Veja a imagem. Você vê algum arábio ali armando as suas tendas? Você vê alguma civilização ou você vê apenas a destruição, o esquecimento? Porém, nela as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão as avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Babilônia, aquela que abrigou grandes reis, poderosos, ricos, né, com palácios extremamente custosamente mobiliados, agora eram dos animais selvagens ali, perambulavam, faziam suas necessidades. Olha, completo esquecimento. Que incrível cumprimento profético. Isso é uma profecia. Isso aqui deve ser mostrado ao incrédulo, dizendo assim, e a Bíblia tinha razão. Veja só, eu nunca tive a oportunidade de ir à Babilônia, tenho vontade de ir para testemunhar esse cumprimento profético. Você vê aí as escavações mais adiantadas, alguns muros originais surgindo, muita pedra, muita poeira. Aqui é 1932, à esquerda alguns muros originais e os animais ali em alto relevo, depois tijolos muito desgastados, ali à direita uma pessoa com roupas islâmicas averiguando as escavações. E esta é uma imagem de Babilônia dos dias de hoje. Eu acho impressionante, eu acho emocionante olhar isso tudo aí. É desta cidade que Isaías está falando, é para este local que Daniel e seus amigos foram e tantas histórias ali no livro de Daniel se passaram exatamente aí.
Babilônia. Tiago, agora por que parece que não está um lugar tão arruinado, né? Tem uns muros até bonitinhos, umas paredes ali. É porque alguém quis desafiar essa profecia aqui de Isaías. Você sabe que depois que os arqueólogos ali tentaram escavar e descobriram realmente muitas coisas bem preservadas, porém muitos tiveram a ideia de reconstruir Babilônia, mas Deus havia dito, nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda. E uma das últimas pessoas que tentou reconstruir Babilônia foi Saddam Hussein. Ele que era governante no Iraque e ocupou por muitas vezes o noticiário em cadeia nacional aqui no Brasil. É um nome muito conhecido, aquele ditador Saddam Hussein. E ele decidiu, eu vou reconstruir Babilônia. Ele inclusive queria fazer um palácio para ele. Veja aqui a próxima imagem. Você tem onde que ficava o templo, o portão, a porta de Istar, o palácio norte, o palácio sul. E aqui à direita da imagem, parece que é uma colina ali, uma terraplanagem artificial. E um enorme palácio, veja aí a legenda, Palácio de Saddam Hussein. Ali vários carros, um estacionamento, porque é um local turístico. Agora, você não vê ninguém habitando Babilônia. Você vê realmente um local ermo, mesmo depois da tentativa de Saddam Hussein tentar restaurar Babilônia. E o curioso é que ele não conseguiu. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar vídeos de turistas entrando nesse palácio, está abandonado, portas abertas, igual obras paralisadas. A palavra de Deus é fiel e a palavra se cumpre, né? Babilônia recebeu os juízos e até hoje está assim, deserta. Você vê ali os muros originais da época, outras escavações, tijolos bem deteriorados. Aqui é uma visão de onde era o Palácio Norte para outras ruínas que Saddam Hussein tentou restaurar. E aqui é a visão do Palácio Norte, tendo ao fundo o que Saddam Hussein queria que fosse um palácio para ele e a sua família, né? Então, vamos aqui no rodapé de segunda-feira. Imagine que uma pessoa que vivesse em Babilônia, no auge de sua glória, tivesse lido essas palavras de Isaías, né? Quais outras profecias ainda não cumpridas parecem tolas e impossíveis para nós hoje? O milênio. O milênio é toda a terra deserta, destruída, nada, nenhum ser, nenhum homem habitando aqui, né? Uma profecia que as pessoas, será que vai chegar esse dia? Alguns filmes até retratam essa situação, não estou querendo aqui recomendar nenhum filme, mas a literatura Hollywood retrata a terra por vezes destruída. Agora, a união do Estado e da Igreja nos Estados Unidos é uma profecia que muita gente está descrendo, mas foi dito aqui que Babilônia não seria habitada. Olha, em 539, Ciro conquistou Babilônia. Depois, em 331 a.C., Alexandre o Grande conquistou Babilônia. Mas em 198 depois de Cristo, né, nos dias do Império Romano, o Sétimo Severo encontrou Babilônia completamente deserta, na mesma descrição do texto bíblico. Vamos passar para a parte de terça-feira. A queda do rei do monte. E nós já lemos os primeiros capítulos, eles estão falando aqui do orgulho, de como Babilônia estava se exaltando. Vamos do verso 9. O além, desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. É uma linguagem metafórica, a lição fala, não é uma explicação sobre a condição dos mortos, mas está falando que todo mundo ali iria morrer. Todos estes respondem e te dizem, tu também como nós está fraco, não é? E é semelhante a nós, rapaz, você não teve jeito para você também não, né? Derribada está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Ou seja, os reis imponentes, reis como Nabucodonosor, foram sepultados e ficaram cobertos daquelas moscas, daquelas larvas, né? Daqueles vermes que comem a carne em putrefação. Aí vem o verso 12 na sequência. Então está falando aqui de Babilônia, dos reis de Babilônia, e vem o verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer: este homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para as suas casas? Está falando de quem? É que é a pergunta. Pergunta 2, ó. Isaías 14, 12 a 14. Poderia ser aplicado a um rei Babilônia? Sim ou não? Né? Eu respondi sim e não. De maneira literal, não tem como ser aplicado à Babilônia. E aqui que está a beleza da coisa. De maneira literal, isso aqui é uma mensagem, isso é um oráculo divino e vai estar sendo aplicado a um ser que queria se assentar acima do trono de Deus, a estrela da manhã, que em latim significa, né, traduzido por Lúcifer, filho da alma. Agora, eu creio que está falando de Lúcifer e do rei de Babilônia. Está falando de Nabucodonosor também, né? Porque os outros reis ali não fizeram muita coisa, né? Quem conquistava, quem debilitava as nações era Nabucodonosor. Então, em sentido literal, nós vamos entender aqui Lúcifer. Olha lá, tu dizias no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos. Serás precipitado aqui para a terra. Então, ele está falando de Lúcifer. É um vislumbre que nós temos do conflito antes de Adão e Eva. Agora, dá para lermos Nabucodonosor aqui também? Dá, de maneira figurada. Ou seja, você tem uma moeda com duas faces. Lembra das 7 igrejas de Apocalipse? As 7 igrejas existiam. Então, é uma interpretação literal ali das 7 igrejas. Agora, de maneira simbólica, essas 7 igrejas são 7 períodos de tempo. Aqui eu creio que dá para fazermos uma leitura literal que vai se aplicar a Satanás e que ela está paralela a Ezequiel 28. Tu estavas no jardim do Éden, sinete de perfeição, querubim cobridor, ok? Agora, de maneira simbólica, lá em Ezequiel vai se aplicar o rei de Tiro e aqui Babilônia ou Nabucodonosor. Olha só como é que você consegue, né? Um dos autores adventistas até utiliza a visão do caleidoscópio. Então, se você olha de longe, parece o rei de Babilônia. E aí você coloca o caleidoscópio e olha de pertinho, é Lúcifer, né? Aí você tira o binóculo e olha, é uma coisa. Aí você olha de novo, então você permite esses 2 focos no mesmo texto. Então, a queda do rei do monte, entendemos aqui uma revelação sobre o início do pecado no céu. Quarta-feira, a porta dos céus. Isaías 13 e Isaías 14. Em Isaías 14 é uma combinação de um insulto contra Satanás, que caiu a estrela da manhã. Aí a pergunta 4. Por que Babilônia se refere posteriormente a Roma? 1 Pedro 5,13. Vamos olhar lá o que diz. Olha. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, aquela igreja que está em Babilônia, também eleita, vos saúda. Pedro estava escrevendo uma carta e disse: olha, não apenas eu que estou dando oi aí para vocês, mas o pessoal mandou um abraço. O pessoal aqui da igreja está mandando um abraço, né? Qual igreja? A igreja de Babilônia. Que negócio é esse de igreja de Babilônia? Essa igreja de Babilônia é a igreja que estava em Roma. Roma era chamada por Pedro de Babilônia. Por quê? Porque Roma é a sucessora de Nabucodonosor. Ela fazia tremer os povos também, não era? Então, Babilônia foi absorvida pelos medos e persas. Depois os gregos conquistam aquilo ali e tem um contato com a civilização medo-persa. E por fim os romanos, né, que dão origem ali a uma civilização greco-romana. Eles são os herdeiros daquela tradição, daquele paganismo, daqueles magos e astrólogos que estavam em Babilônia, depois eles mudam para Pérgamo e depois eles vão para Roma. Aí você quiser ver um pouco mais sobre isso, veja o canal História na Profecia, o curso de Apocalipse fantástico ali sobre as 7 igrejas. Então, Babilônia, ela literalmente é aquela cidade que nós vimos. Agora, João no Apocalipse e Pedro aqui também no Novo Testamento utilizam Babilônia como o símbolo do poder opressor do povo de Deus. Roma oprimia o povo de Deus, Roma perseguia o povo de Deus e Roma vai perseguir o povo de Deus até o fim. Roma não morreu. Veja que interessante aqui um paralelo que a lição faz. É o seguinte, é um chamado à adoração. Em Daniel 3, Daniel estava na Babilônia literal, que estava ali sobre o rio Eufrates, né? E ali havia um decreto de morte para quem não adorasse a imagem. E nós nos lembramos de Gênesis 11,
onde as pessoas construíram Babilônia para chegar até o céu, para tornar o nome deles célebres. Né? Babilônia, a joia dos povos. Nós seremos pessoas muito famosas aqui com esta cidade. Então, é um espírito antropocêntrico, focado no homem. E a partir dessas imagens da Babilônia literal, olha o que João faz no Apocalipse. Ele foi transportado a um deserto e ele viu uma meretriz em cima de uma besta. E a meretriz, a mulher, tinha um nome: Babilônia, a mãe de todas as meretrizes. Então, João vai trabalhar com conceitos da Babilônia literal, mas de maneira simbólica, aplicando esses conceitos a um outro poder, aplicando esses conceitos a um poder romano, a um poder que está ali no Mediterrâneo, ali que domina sobre os reis da Europa. Né? Então, é interessante nós fazermos essa conexão. Aqui o nosso estudo de Apocalipse ficará muito mais contextualizado com um estudo histórico, arqueológico, profético do livro de Isaías. Às vezes você está no livro de Apocalipse, aquilo passa muito rápido, Babilônia, mas aqui você vê toda a história. Muitas pessoas, às vezes, se focam na escola sabatina apenas na aplicação. É importante, mas Deus não fez um livro de aplicações. O Velho Testamento tem um livro de histórias, o Novo também. Então Deus quer que nós saibamos a história. Não as imaginárias, mas a história desses reis. Elas são histórias para você estudar. O que eu vou fazer? Vai ouvir as histórias reais. Tem suspense, tem terror, tem comédia, tem de tudo. E são histórias reais. Você vai ler e vai pesquisar aí. Isso vai permitir você compreender melhor a Bíblia. Então existe uma Babilônia literal e uma Babilônia simbólica. Veja essa tabela daqui. Ó. A Babilônia física, à esquerda, ela recebe sentenças não apenas de Isaías, mas de Jeremias. Ó. Habita sobre muitas águas, copo de ouro na mão do Senhor, caiu de repente, ela era senhora, não ficaria viúva. Há uma mensagem, é para o povo de Deus sair de Babilônia e como uma pedra ela seria afundada. Agora, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, essas mesmas linguagens dos profetas Isaías e Jeremias são utilizadas de maneira simbólica para se referir a outro poder que se comporta da mesma maneira, querendo se assentar no lugar de Deus, querendo ser igual a Deus. É o homem da iniquidade que se assenta no santuário de Deus, querendo ser igual a Deus. Você percebeu a conexão aqui entre o espírito de Satanás, que é retratado como o rei de Babilônia, espírito de Satanás. Babilônia é aplicada o nome ao poder que no futuro oprimiria o poder de Deus e de onde viria o anticristo, que também se assenta no santuário de Deus, querendo ser o próprio Deus, está lá em 1 Tessalonicenses. Tudo bem? Então veja quantas conexões, quanta teologia nós não fazemos aqui. E a Babilônia espiritual também está sentada sobre muitas águas, águas simbólicas, tem na mão um cálice de ouro, caiu a grande Babilônia, está sentado como rainha, viúva, não sou pranto, nunca hei de ver. Há uma mensagem, sai dela, povo meu, e como grande pedra será arrojada a Babilônia. Assim como a Babilônia antiga ficou deserta e destruída, a Babilônia, esse sistema religioso que traz essa confusão de doutrinas, por fim também será destruída. Está lá no capítulo 17, 18 de Apocalipse. Agora, há mais uma parte aqui, na quarta-feira, que eu gostaria de destacar, que é o contraste entre Betel e Babilônia. Em Betel é o local que Jacó dormiu, e ele viu uma escada que saía do céu e tocava a terra. E os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada, podendo ministrar aos homens. A graça divina veio do céu aos homens. Jesus é a escada, ele é Deus, ele é homem. O último degrau encosta no solo. Então a graça divina vem ao nosso encontro. Já a Babilônia, ela é uma tentativa do homem chegar até o topo, do homem se tornar Deus. Então, ao passo que Betel é a porta do céu, onde Deus ele busca o homem, Babilônia significa a porta dos deuses, onde se construiu aquela torre e os homens queriam se chegar até Deus, os homens queriam colocar o trono deles no mais alto e serem semelhantes a Deus, não tendo o mesmo caráter que Deus, as mesmas virtudes de bondade e de piedade, mas querendo exercer o mesmo poder de Deus, exercendo a tirania, é claro, querendo exercer o domínio, né, querendo ter o louvor, querendo ter a adoração. Babilônia antropocêntrica. Nós vivemos no reino de Babilônia, eu e você. E as pessoas possuem formas de religião falsas, que querem oferecer algo a Deus. Elas querem ter o poder de Deus, elas querem ter o poder do Espírito Santo, mas não querem manifestar os frutos do Espírito. Elas querem uma religião comprada,
E não a religião onde Deus salva o homem e transforma a vida do homem para que o homem agora seja de fato semelhante a Deus, semelhante em caráter. E ali no Apocalipse é prometida. Olha, vocês querem sentar no meu trono? Ao vencedor, assim como também eu venci, né? Aquele que vencer como Jesus venceu, poderá se assentar no trono de Deus. Era o que Satanás queria. Mas Satanás queria só o trono de Deus e não o caráter de Deus. Então, cuidado, porque a religião está ficando antropocêntrica. O louvor está ficando antropocêntrico. As músicas falam do homem. Muito do homem, eu aquilo, eu era assim, eu sou aí. Pouco de Deus. A religião está se focando no ritualismo novamente. Como foi falado lá no primeiro capítulo de Isaías. Então, nós temos esse contraste entre Betel e Babilônia. Qual das duas você escolhe? Vamos para a quinta-feira? A vitória de Sião. Ali a lição nos remete aos capítulos 24 a 27 de Isaías. Eu vou ler apenas o início do capítulo 24 e você vai perceber que ele mescla cenas de um possível futuro do reino de Judá, se fosse fiel, como também eventos que terão parte por ocasião da volta de Jesus. 24:1. Eis que o Senhor devasta e desola a terra, transtorna a sua superfície e ele dispersa os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor. Não parece Apocalipse? E todo o grande e o pequeno, o livre e o escravo, né? Todos ali nos últimos capítulos do Apocalipse também serão devastados, né? A terra será de toda devastada, verso 3, totalmente saqueada. O Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Na verdade, verso 5, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança. É por isso que a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Não é porque Deus é mau. Deus é amor. Deus é justiça. Mas a destruição do ímpio é um ato de amor. Amor com quem? Amor aos justos. Deus deu 6.000 anos para a humanidade escolher entre o bem e o mal. Deus deu exemplo após exemplo, geração após geração, século após século, milênio após milênio, exemplos do que acontece com o que faz o bem e do que acontece com o que faz o mal. E ninguém vai para o fogo e ninguém vai deixar de ir para o céu porque pecou. É porque a luz veio aos homens e eles não quiseram luz. Não, eu prefiro ficar com as trevas. Eles amaram mais as trevas do que a luz. E aí Deus precisa destruir o ímpio para um ato de amor para com os justos. Porque aquele que poupa o lobo, sacrifica o rebanho, sacrifica a ovelha, porque o lobo come o rebanho. Os justos não suportam viver nessa terra. Os justos suspiram e gemem por causa das abominações que se praticam nesse planeta. Os justos anseiam pelo Senhor. Os justos querem encontrar Jesus, querem estar na corte celestial com os anjos. E os ímpios estão transformando esse lugar aqui num mundo de pecado. Quebram a aliança, então Deus tem que destruí-los, porque Deus é amor. Porque se você ama as crianças, você precisa odiar o aborto. Então, amor e ódio são faces de uma mesma moeda. Se eu amo o justo, é preciso odiar o perverso, porque o perverso está destruindo o justo. Retomamos aqui novamente ao tema de Apocalipse, né? Deus realmente destrói os maus? Sim, Deus destrói os maus. Isso tem sido muito negado hoje. Eu vou ler aqui Apocalipse. Muitos estão com a Bíblia que parece que não possuem esses versos. Olha aqui, Apocalipse 14, verso 9. Seguiu a este outro anjo, o terceiro, dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Olha aqui, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O Cordeiro vai estar olhando a maneira que as pessoas serão destruídas. O rei de Babilônia representa a fusão de governantes humanos com inteligência dominante por trás deles, o próprio Satanás. Portanto, uma mensagem de que Babilônia caiu poderá ser repetida novamente. A Babilônia caiu nos dias de Ciro e a Babilônia cairá novamente. Qual sistema religioso você quer? Sai do meio deles, não toqueis nada imundo. Cuidado com esse mundo, é centrado no homem antropocêntrico. Satanás tem tantas artimanhas, mas tantas, que nós não temos muita segurança
em coisas aqui neste mundo. Muitos estão preocupados com entretenimento, o que eu vou fazer. Querido amigo, preencha a sua vida com Deus, com o estudo da Bíblia. Preencha a sua Bíblia com Betel. Jesus é a escada e os anjos vão ministrar a você. Anseie pela visita dos anjos. Faça o bem aos outros. Leve a mensagem de justiça social, sim. Pratique o bem com os órfãos e as viúvas e mantenha-se a si mesmo incontaminado do mundo. A vitória de Sião um dia chegará. Assim como havia uma promessa para Israel nos seus dias, há uma promessa para os nossos dias. Nós iremos cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro, porque Deus lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As pessoas que te oprimem, o sistema que te oprime, essa confusão que está neste mundo. O príncipe, o Emanuel, Jesus, ele é o príncipe da paz, ele vem montado o seu cavalo branco com centenas de milhões de outros anjos e eles vão galopar, eles vão esmagar as forças daqueles que nos perseguem para nos salvar. Prepare-se para estar com Cristo naquele dia. Quando todos esses eventos acontecer, você tem que lembrar o seguinte: 1000 cairão a um lado, 10.000 ao outro, mas eu e você não seremos atingidos se estivermos com o príncipe da paz. Que ele possa destruir Babilônia e nos livrar, nos levando para Sião, para aquela terra onde não há mais luz do sol, nem necessidade de luz da lua, porque o próprio Senhor será a nossa luz. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu quero encontrar você lá. Que Deus o abençoe.